Oh, Pai querido, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós rendemos graças ao teu santo e grandioso nome. Oh, obrigada, meu Rei. Você é digno de ser exaltado, de ser adorado, de ser louvado. Oh, Paizinho querido, nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos. Você é digno de todo louvor. Exaltado seja o teu nome. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por essa noite. Obrigada, Pai, porque desfrutaremos demais de Ti, Senhor. Obrigada, Pai, porque participaremos do pão, comeremos da palavra e beberemos do Teu Espírito, Senhor. É isso que nós desejamos, a Tua palavra e o Teu Espírito em manifestação no nosso meio. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Nós cremos na Tua palavra, nós confiamos na Tua palavra, e é com a Tua palavra que nós iremos ficar. Exaltado seja o Teu nome, Pai. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Digno és, Senhor, de todo louvor. Obrigada, obrigada. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que entrou aqui. Senhor, obrigada pelos corações abertos para receber a Tua palavra. Obrigada porque nós não sairemos daqui da mesma forma, sairemos diferente. Porque nós estamos nos expondo à Tua palavra, nos expondo à Tua unção, e não sairemos da mesma forma. Não sairemos do mesmo jeito. Nós sairemos com a convicção tão grande, Senhor, do Teu poder, tão grande da Tua palavra, porque Você é aquele que é, que era, que há de vir. Você é aquele, Senhor, que faz com que o impossível aconteça, e nós cremos assim. Nós confiamos em Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa noite. Oh, obrigada, Pai. Obrigada, aleluia. Aleluia, você pode dizer aleluia. Aleluia, Ele venceu. Aleluia, Ele venceu. Sabe, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Nessa época não, né? Nessa época a gente quer praia. Então quando a gente vê a nuvem escura, a gente olha e diz: eu não acredito, vai chover. Eu não sei você, mas eu sou assim, porque eu amo estar na praia. Então quando eu abro assim a janela, eu digo: eu não acredito não. Tá tudo fechado, tá tudo escuro. E a gente conhece quando vai chover o dia todo, ou quando é aquela chuva passageira, não é assim? Eu já consigo observar, se o céu tá todo negro, né, tá todo escuro, eu digo: rapaz, hoje o toró é grande, hoje vai chover, hoje eu não vou ter praia. Mas sabe, amados, o que eu quero falar hoje é da chuva do Espírito sobre a minha vida e a sua vida. Sobre a chuva de bênçãos que está para ser derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. O céu está negro. Você tem noção disso? Não é apenas uma nuvem, não. O céu está negro. Para que venha um toró sobre você. Um toró sobre a sua casa. Um toró sobre a sua vida. Você sabe o que é toró? Toró é aquela chuva abundante mesmo. É aquela chuva que quando você era criança, você ficava pedindo a teus pais: ei, deixa eu tomar banho de chuva. Deixa eu ir para a bica, tomar banho na bica. Era assim ou não era? E eu não sei se você lembra, se você foi criança uma vez na vida, né? Porque criança gosta de tomar banho de chuva. Você ficava ali e você se sentia tão livre. Você ficava ali recebendo aquela chuva. Ei, se sente livre. Recebe as bênçãos que o Senhor está compartilhando com você. Creia nas bênçãos que já são suas e que Ele está dando para você. Recebe. Você crê nisso? É tempo de abundância. Mas isso é para quem crê. É tempo de abundância. É tempo de abundância, é tempo de uma prosperidade jamais vista diante dos filhos de Deus. As riquezas chegando para você. Riquezas chegando nas tuas mãos. Não é só para você, mas a gente sabe que o reino precisa de riquezas. Para que a gente possa estar enviando pessoas,
para que a gente possa estar reformando igrejas, para que a gente possa estar abrindo igrejas. E quem é que vai fazer isso, amados? Somos nós. Então, riqueza está chegando nas tuas mãos. Quem crê, agarra. Quem crê, agarra. Vou voltar de novo no tempo de criança. Não sei se você já participou disso alguma vez. Mas às vezes é na praia ou às vezes era em algum lugar que um avião vinha assim e eles jogavam algumas coisas. Eles saíam jogando brindes. Não sei se você já aconteceu isso com você. E você fica correndo, querendo pegar. Eita, eu vou pegar. Ei, tem para todo mundo. O Senhor não está jogando só para alguns, não. É para todo mundo. Agora segura quem quer. Agarra quem quer. Pega quem quer. Eu não sei você, mas eu pego. Amém? É tempo de abundância. 2024 é um tempo de abundância. 2024 é um tempo de portas abertas. 2024 é um tempo de você prosperar como você nunca prosperou antes. De você fazer coisas que você nunca poderia fazer. Desejos que você tinha para dar aos seus filhos que você nunca tinha conseguido. É tempo. Por causa da tua fidelidade ao Senhor. Amém? Aleluia. Deus honra aqueles que o honram. Você pode sentar, louvor, obrigada. Vocês são uma bênção. Tem colheita na vida de vocês. Amém? Aleluia. Deixa eu abrir aqui. Aleluia. Aleluia. Então, estamos no mês falando sobre fé, né? E fé, amados, não é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente crê. Independente do que a gente está vendo, pode ser que essas palavras que eu falei para você agora, você pensou assim, não sei se vai acontecer. Não, tira esse "se" da sua vida. Vai acontecer. Ah, não sei se isso é para mim. Ei, é para você. Você é filho de Deus? Amados, eu tenho 2 filhas e eu quero dar o melhor para elas. Aquilo que eu posso fazer, eu faço e eu quero dar o melhor para elas. Imagina o teu pai. Ele não só quer, mas ele pode te dar todas as coisas que você deseja. Amém? Então é para você. E que coisa boa a gente começar o ano ouvindo sobre fé. Ouvindo as mesmas verdades que nos trouxeram até aqui. Amém? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a herança da fé, sobre o legado da fé. Qual legado você tem deixado? Para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para quem está ao teu redor. O que é que você tem falado? Como é que tem sido a sua vida? Como é que você tem vivido? O que é que você tem pregado? O que é que está saindo da sua boca? Tem saído fé ou tem saído incredulidade? As pessoas que estão junto com você, o que é que elas estão observando? Elas estão aprendendo com você? Elas estão conseguindo avançar porque estão perto de você? Ou elas estão um pouco freadas? Sabe, amados, nós como filhos de Deus, precisamos falar fé. Murmuração não pode estar na nossa boca. Incredulidade não pode estar na nossa boca. Mesmo que a gente não esteja vendo. Mas nós não andamos pelo que a gente vê. É assim ou não é? Nós já aprendemos sobre isso. Amém? E sabe, para começar a falar sobre legado, sobre a herança da fé, eu não tinha como começar sem falar um pouquinho sobre o nosso apóstolo, o fundador do nosso ministério, né, que já está na glória, Pastor Bud. Quem aqui conheceu o Pastor Bud? Alguns não conheceram. Mas quem aqui já ouviu falar de Pastor Bud? Amém, aumentou mais um pouquinho. E quem aqui já ouviu ministrações de Pastor Bud? Aumentou mais um pouquinho, alguns faltam ouvir. E quem aqui já leu aqueles livros que é legado de Pastor Bud? São livretos pequenininhos. Quem aqui já leu? De alguma forma, amados, nós fomos tocados pela herança da fé, pelo legado que Pastor Bud deixou. Mesmo que você não tenha escutado ele pessoalmente, mesmo que você não estivesse em um culto ouvindo as ministrações dele, mas você já ouviu uma pregação dele, seja por áudio, você já leu alguma ministração, você já leu algum livro, ou você já ouviu os ministros que passam por aqui falando sobre ele e falando aquilo que ele pregava. Por quê? Porque ele pregava fé.
Porque ele pregava palavra. E é isso que nós pregamos. Nós pregamos fé, nós pregamos palavra. Nós damos continuidade àquilo que nós fomos ensinados. E é sobre isso, amados, que nós iremos conversar hoje. O que é que você tem pregado? Ah, Patrícia, eu nem vou para púlpito, eu não estou falando disso. É a sua vida. Como você tem pregado? O que é que as pessoas estão ouvindo de você? Sabe, pastor Bud, ele era um homem muito sério com a palavra. Ele dizia, eu não estou brincando, irmão. Eu não vim aqui para o Brasil brincar. Ele veio para pregar fé. E muitas vezes que ele ministrava, amados, era sempre fé. E algumas pessoas diziam, de novo? Não tem nem aquelas pessoas. Aqui não existe isso não, mas outras pessoas. Quando alguém vai pregar e diz, de novo, mas eu já escutei sobre isso. Né? E pastor Bud sempre batia na mesma tecla sobre fé. Batia na mesma tecla sobre fé. Por quê? Porque nós precisávamos ouvir. Nós precisávamos aprender. E nós precisávamos agarrar essa visão e passar à frente. Não tinha como essa visão morrer com ele. Não morreu com ele. Essa visão passou de geração a geração. E é isso que vai acontecer, mas aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente prega, vai passar de geração para geração. Amém? Então, pastor Bud, ele era um homem, amado, muito centrado, muito da palavra. E sabe, ele dizia assim, melhor do que ser conhecido é ser uma pessoa que vale a pena conhecer. Gente, isso é forte. Melhor do que você ser conhecido, às vezes as pessoas querem ser conhecidas, às vezes a pessoa quer ser seguida por milhares de pessoas, né, na internet, mas melhor do que você ser conhecido é você ser uma pessoa que vale a pena conhecer. Que alguém possa estar junto de você. Rapaz, vale a pena conhecer essa pessoa. Rapaz, eu quero aprender dela. Eu quero estar mais junto, eu quero ouvir. Amém? Aleluia! E ele dizia isso, amados, legado, ele está relacionado àquilo que é transmitido para outra pessoa. E eu costumo dizer, às vezes, existem aquelas conversas, né, sobre questão de herança, não sei o que, eu digo, rapaz, é o seguinte, porque herança a gente sabe que existe, né, de pai para filho, de família, existe essa questão de herança natural. E eu sempre digo o seguinte, rapaz, eu quero, se Jesus não voltar antes, eu quero sim deixar a herança para a minha descendência, eu quero deixar coisas materiais, mas melhor do que deixar é eu dar em vida. Melhor do que eu deixar é eu ter para dar em vida e ver elas desfrutando daquilo que eu estou dando. Eu não sei se é assim que acontece com você, mas eu prefiro. Às vezes a gente quer construir, vamos construir, porque quando a gente partir, a gente deixa uma boa herança. Não, eu quero ver elas desfrutando do que eu tenho hoje. Eu quero compartilhar daquilo que eu tenho hoje com elas, para que eu possa ver. Amém? E sabe, amados, nós precisamos não somente deixar uma herança ou deixar um legado quando partirmos, se Jesus não voltar antes, mas nós precisamos ver os nossos filhos, a nossa família, a nossa descendência, as pessoas que estão ao nosso redor, vivendo essa fé, porque nós estamos pregando, porque nós estamos ensinando, porque nós estamos vivendo essa fé. Você entende? Aleluia! Então tem algo muito melhor do que uma herança natural. É uma herança espiritual. Amém? Aleluia! Então, muito mais do que ensinamentos, correções, ministrações, mensagens que pastor Bud deixou para a gente, ele deixou um nome limpo e um nome respeitoso. E ele também nos ensinou de não vai sair murmuração, vai sair palavra. Porque estaremos cheios da palavra. Amém? E tem algumas frases, né, que pastor Bud falava, que eu anotei aqui. Ele dizia assim, não negocie a palavra. Tenha compromisso com a palavra. Não pregue apenas por uma obrigação, mas pregue como uma fonte de prazer. Tenha prazer em pregar, tenha prazer em ensinar as pessoas. Tenha prazer em compartilhar da bondade, da fidelidade do Senhor. Que não seja por obrigação, mas que você tenha prazer de falar do Senhor. Amém? Sabe, amados, ele dizia que o fato de ser um referencial para muita gente é um peso de responsabilidade. É assim ou não é?
Quando as pessoas nos observam, é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega. E eu não estou falando nisso apenas para ministros, mas para todos os filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós carregamos uma responsabilidade de mostrar para as pessoas quem é o Senhor através da nossa vida. É assim ou não? Nós somos referencial. E ele dizia assim, o fato de ser um referencial para muita gente é um peso de responsabilidade. Eu preciso ter sempre uma vida de exemplo. Ter um relacionamento com o Pai é essencial. O Espírito Santo e a palavra não podem faltar em um homem. Então, se nós somos exemplo para as pessoas, amados, a nossa comunicação, a nossa comunhão com o Pai é essencial. E a palavra e o Espírito não podem faltar na nossa vida. Se a gente quer deixar um legado, se a gente quer deixar uma herança, se a gente quer fazer a diferença nesse mundo, nós precisamos estar com a palavra e com o Espírito. Nós precisamos mergulhar nessa palavra, nós precisamos ter comunhão com o Espírito, para que a gente possa ser uma bênção para a vida das pessoas. Amém? E tem outras frases que ele dizia assim, deixar-se ficar triste. Essa frase eu carrego comigo. Porque você sabe que tristeza bate? Não, minha gente, sabe não? Tristeza não bate não em vocês? Nossa, tristeza bate, né? Às vezes vem uma tristeza, nós temos sentimentos, às vezes vem uma tristeza. Mas essa frase dele sempre impactou a minha vida. Deixar-se ficar triste, dominado pela tristeza, é negar o poder de Deus que habita dentro de você. Ficar triste, amados, às vezes a gente até fica, mas deixar ser dominado pela tristeza, nós não podemos. Porque quando a gente está dominado com essa tristeza, a gente está negando o poder de Deus que habita dentro de nós. E nós não podemos fazer isso. Amém? Outra coisa que ele falava muito, não fala incredulidade, irmão. Não fala incredulidade. Não diga, estou morrendo de fome. Você já disse isso? Não precisa levantar a mão não, que eu sei que alguns já disseram. Mas acaba sendo do nosso vocabulário, algo costumeiro, né? Que a gente sempre dizia, eu estou morrendo de fome, eu estou me acabando de sede. Estou morrendo de sede, né? Estou morrendo de cansado. E isso ele sempre corrigia, tanto no púlpito como pessoalmente. Ele dizia, você não está morrendo, irmão. Você está com muita fome, você está com sede, você pode estar muito cansado, mas você não está morrendo. Então, o que é que nós estamos ensinando? Isso aqui ele dizia há muito tempo. Mas nós continuamos carregando isso e de geração a geração. Se você talvez procurar falar com alguma criança no departamento infantil, se você chegar para ela e dizer, eu estou morrendo de fome, ela vai dizer, você não está morrendo. Por quê? Porque ela está aprendendo. Porque nós precisamos ensinar, nós não podemos nos calar, nós precisamos passar de geração para geração. Nós precisamos deixar uma herança de fé, nós precisamos ensinar as nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, aos nossos idosos. Nós precisamos ensinar uns aos outros que nós vivemos pela fé. Amém? Que nós cremos nessa palavra. Não diga que está morrendo de fome, então apaga isso. Outra coisa, não é que ele dizia, né? Já era outras pessoas, mas que a gente ouviu. Não diga que seu filho é um danadinho. Né? Às vezes é costume a pessoa dizer, menino, esse menino é muito danado. Não, seu filho não é danado, seu filho é um abençoado. Seu adolescente não é aborrecente, seu adolescente é uma bênção. Amém? E às vezes as pessoas dizem, mas é essa fase, minha filha, de adolescente, que olha, é aborrecente mesmo. Não, não é. Cuidado com o que está saindo da sua boca. Cuidado com o que você está falando. Cuidado com aquilo que você está gerando na vida dos seus filhos, dos seus adolescentes dessa geração. Amém? Abre comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, amados. Aleluia. 1 Timóteo 4:11 diz assim: transmita estas palavras, ensine todas essas coisas e não permita que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ensine os cristãos com a vida, pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé, pela integridade. Amados, se você é jovem, ou se você é até bebê na fé também, às vezes as pessoas podem olhar e dizer, o que é que você tem para me ensinar? Sabe, amados, não atenta para isso. Não permite que ninguém te despreze porque você nasceu de novo há um mês atrás. Porque aquilo que você recebe,
Se você recebeu 2 ministrações, se você ouviu 2 pregações na vida, mas você carrega elas e já passa para outra pessoa, você está ensinando. Amém? Então não despreza isso, não despreza o que as pessoas falam, mas não despreza a palavra do Senhor. Ensina com a tua vida, com a integridade, pela palavra, pelo procedimento. Muitas vezes o procedimento vai falar muito mais do que palavras, é assim ou não é? Então, pelo procedimento, pelo amor, pela fé. E continua, né? Continue lendo as Escrituras. Amados, isso são conselhos maravilhosos, amém? Continue lendo as Escrituras, aconselhando, ensinando. Quanto ao dom especial do ministério concedido quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre você, mantenham puro e ativo. Cultive estas coisas, mergulhe nelas. Todos perceberão quanto você amadureceu. Fique firme em seu caráter e em seu ensino. Qual herança você está querendo deixar? Fique firme, não só na palavra, mas no seu caráter. Antes de pregar, antes de abrir a boca, amados, para falar do Senhor, cuida também do teu caráter. Vê como você está andando, como é que você está se conduzindo, para que a gente pregando a outros, a gente mesmo não venha a ser envergonhado. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida. Muitas vezes a gente está apontando para a vida dos outros, mas a gente precisa observar a nossa vida. Cuidar da nossa vida para a gente pregar. Nós não somos perfeitos, amém? Você sabia disso? Grande revelação. Os ministros não são perfeitos, seu pastor não é perfeito, nós não somos perfeitos. Todos nós temos falhas, mas nós estamos crescendo. Nós estamos avançando. E aquilo que a gente vê que a gente está errando, a gente precisa ser rápido para consertar. Então, nós precisamos cuidar do nosso caráter e também do ensino. Pregar com a nossa vida, pregar com o ensino, mas pregar com o nosso caráter. Não se desvie, apenas fique firme. E você e seus ouvintes experimentarão da salvação. Então, isso não é só para você, é para as pessoas que estão te ouvindo também, amém? Salmo 145, 1 diz assim: Eu te exalto com louvor, ó Deus, meu rei, e falarei bem do teu nome eternamente. Eu te engrandecerei todos os dias e continuarei engrandecendo desde agora até a eternidade. Amados, quando você acorda, o que é que você tem feito? Você precisa exaltar o Senhor, você precisa louvar o Senhor, você precisa falar do nome do Senhor, você precisa engrandecer Ele todos os dias, acordar dando graças ao Senhor. Eu não sei se você já ouviu o pastor Eduardo falando isso, mas ele disse, tem crente que parece que acorda com um urubu na janela. E minha gente, deixa eu contar uma história. Na minha janela, de vez em quando aparece urubu, misericórdia. Na janela do meu quarto, minha gente, eu digo, não, meu amigo, mesmo aparecendo urubu, eu vou sorrir, porque o pastor Eduardo me ensinou isso. Aí a herança, né? Não, amados, mesmo que apareça um urubu, você não pode deixar de sorrir. Você não pode deixar de se alegrar. Até foto eu tirei do urubu. Eu digo, mas olha mesmo esse metido na minha janela, né? E o quarto estava cheirosinho, viu, minha gente? Que vocês podem ter, minha gente, um urubu na janela. Não, estava cheiroso. Agora é porque da janela, ela tem não sei o nome não, mas uma paredezinha assim. Aí os bichinhos vêm voando e fica lá. Eu digo, mas são metidos mesmo, né? Primeira vez eu me assustei com força, porque ele é grande, né? Quando eu olhei o urubu lá, eu disse, mas mesmo assim, eu não vou me entristecer, né? Mas o pastor Eduardo sempre disse isso. Parece que tem crente que acorda com o urubu na janela, cara emburrada, cara fechada. Não, amados. Acorda engrandecendo o nome do Senhor. Deixa os teus filhos ouvirem que Deus é bom. Abre a sua boca e engrandece. Senta na sua mesa e agradece pelo alimento. Você está deixando uma herança para seus filhos. Um legado para os seus filhos de fé. Dizer, rapaz, obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque eu tenho isso. Ah, Patrícia, mas não tem. Obrigada, Senhor, porque vai chegar. Você está ensinando fé. Entende? Aleluia. Engrandece ao Senhor. E diz, o eterno é magnificente. Jamais será adorado bastante. Não tem como, mas a gente precisa adorar. Quanto mais a gente adora, não é suficiente como ele deve ser adorado. Não há limites para a sua grandeza. Todos ficam maravilhados com as tuas obras. Geração após geração, ouve as histórias dos teus poderosos feitos. Geração após geração, ouve os poderosos feitos do Senhor.
Teus filhos têm escutado as feitorias do Senhor, aquilo que Ele tem feito, não somente na palavra, aquilo que a gente lê na palavra, mas na sua vida. Você tem contado para a sua família, contado para os seus filhos a bondade e a fidelidade do Senhor. Sabe, amados, tem coisas que nós vivemos na nossa vida, né, eu e Giacomo, que minhas filhas não viram, elas não participaram, elas não eram nascidas. Mas hoje elas sabem o que a gente passou. E elas sabem o que nos trouxe até aqui. Elas sabem que foi a fé. Elas sabem que hoje elas estão vivas por causa da fé. Então, o que é que você tem falado para os seus filhos? As nossas 2 filhas passaram por procedimentos que o diabo não queria que elas estivessem vivas, não, mas elas estão. Amém? E elas têm essa convicção que foi Deus. Elas têm essa convicção que é a fé. Que para os olhos naturais as coisas não iam acontecer, mas porque os pais oraram, porque os pais creram, porque os pais falaram, as coisas aconteceram. Então isso está sendo passado de geração a geração. Amém? Nós passamos muitos perrengues financeiros, muitas situações financeiras. Nós tivemos uma loja, nós falimos. Gente, o negócio foi grave, né? Era Liseu, estava um Liseu grande. Elas não eram nascidas no tempo do Liseu grande. Mas, sabe, elas sabem que nós construímos. Nós construímos pelo trabalho? Sim, mas nós construímos pela boca, falando, declarando, dizendo aquilo que nós queríamos. Então, hoje, elas sabem que nós estamos onde estamos, que nós conseguimos construir algumas coisas por causa da fé. Não deixe, amados, isso passar em branco. Seus filhos, eles precisam saber a sua caminhada de fé. Eles precisam entender como é que eles chegaram até aqui. Eles precisam entender que hoje eles estão colhendo de frutos de sementes que vocês plantaram. Você entende isso? A sua vida, mas a sua história é um grande legado, é uma grande herança de fé para a sua descendência. Amém? Aleluia! Então, as nossas filhas, elas viram que nós vencemos pela fé e que estamos vencendo pela fé. Amém? E hoje elas já podem ter as experiências delas. Elas sabem que aquilo que elas declaram, elas vão desfrutar porque elas estão falando, elas estão chamando à existência. Eu não sei se eu já disse isso aqui, né? Posso até ter dito, mas vou dizer de novo, né? Que aí se tiver alguma... Tem buchuda aqui, tem algumas buchudas, eu acho, por aqui. Algumas que vão engravidar também. Mas sabe, amados, quando eu estava grávida das meninas, não eram gêmeas não, viu? Primeiro de uma, depois da outra. E eu sempre declarava, eu sempre abria a minha boca, eu e Giacomo, a gente sempre declarava como nós queríamos as nossas filhas. Nós dizíamos como é que elas iriam ser, e você pode até cair aí o queixo, mas nós orávamos pelos maridos delas. Tem uns pais aí que dizem, não, Jesus vai voltar antes. É melhor você se garantir, né? É melhor se garantir. E nós já declarávamos e nós orávamos pelos maridos delas. E nós não orávamos apenas pelos maridos delas. Nós orávamos pela família que estava cuidando dos maridos delas. Nossa, Patrícia, que exagero. Isso é fé. Isso é declarar para colher. Isso é jogar semente para ter fruto. Você entende? Então, a gente sempre dizia isso para elas. Quando elas começaram a se entender de gente, né? Quando começaram a estar crianças, a gente já começou a que elas orassem também do mesmo jeito. Nossa, Patrícia, elas já oravam pelo marido? Oravam. Você faz do jeito que você quiser, amém? Mas essa foi a criação que nós queríamos, foi aquilo que nós desejávamos e a gente orava junto com elas. E chegou os dois, do jeito que a gente falou, do jeito que a gente orou. Se fosse meu marido pregando, ele ia dizer assim, só não chegaram bonito, mas... É intriga da oposição, tá certo? Meus genros são lindos e maravilhosos. Mas pai é pai, né? Tem aquela história. Aí ele diz, a gente só esqueceu de orar para eles serem bonitos. Mas eles são. Mas o que é que acontece? E as famílias também são uma bênção. A família de Xandinho hoje são missionários no Chile, né? Vocês conhecem Alexandre e Jane, que são missionários. São os pais do meu primeiro genro. E o segundo genro é pastor Eduardo e Ritinho. Imagina. Olha, não foi oração, minha gente? Foi, minha gente, resposta de oração. Então fala, declara, ensina. Amém? Passa essa herança, passa esse legado de que fé fala. Fé tem uma voz e que fé faz com que as coisas aconteçam. Amém?
Aleluia, declara na sua casa, chama a tua família, chama teus filhos e fala. Quando comprar a sua feira, quando a feira chegar, amados, ora, obrigada, Senhor, porque essa feira chegou. Obrigada porque nunca vai nos faltar. Ora, faz os teus filhos, a tua família ser participante daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Amém? De geração a geração, nós iremos passar as grandiosidades do Senhor. Tudo aquilo que Deus tem feito, porque Ele é bom. Amém? Aleluia. Tem uma frase, minha filha, há alguns anos atrás, foi para o Descende, ela não lembra se foi Ana Paula Valadão, então eu não vou dizer a você quem foi que disse essa frase, mas foi uma frase dita lá, e que eu acho bem interessante, que disse assim: em uma mão nós seguramos os frutos que a geração passada plantou, e na outra seguramos sementes que determinarão o futuro da nossa descendência. Vou ler de novo para você. Em uma mão nós seguramos os frutos que a geração passada plantou, e na outra nós seguramos sementes que determinarão o futuro da nossa descendência. As sementes estão nas suas mãos. Quais são essas sementes que vai determinar o futuro da sua descendência? Quais são as sementes que você está plantando? O que é que você está falando? Como é que você está vivendo? O que é que você está plantando para que os seus filhos venham colher? Amém? O que é que você está plantando para que as crianças que estão no departamento infantil possam colher? Isso é sério, amém? Nós não podemos deixar de falar da palavra de Deus. O tempo está passando, amados, e está diminuindo o temor que as pessoas tinham ao Senhor. Se você for ver, há pouco tempo atrás, a geração passada, a geração dos meus pais, não aceitavam coisas que hoje essa geração está aceitando. É assim ou não é? Era um absurdo. Eles não aceitavam, até hoje eles não entendem muitas coisas. E nós também não podemos aceitar essas coisas, porque a palavra não muda. O mundo está mais moderno, mas a palavra é a mesma. E o que é que nós iremos passar para as outras gerações? Aceitando tudo ou ensinando a palavra? Aceitando o que o mundo está dizendo ou ensinando a eles os princípios da palavra? De geração a geração, a gente precisa falar do Senhor. Precisa falar dos princípios, precisa falar da bondade, precisa falar do que é certo e do que é errado. Amém? O mundo está querendo calar a nossa voz, mas nós não iremos nos calar. Nós não iremos ficar calados. Por quê? Porque as sementes estão nas nossas mãos. As sementes que dependem, aquilo que os nossos filhos, que os nossos netos vão colher, estão nas nossas mãos. Então, quais são as sementes que nós estamos ensinando, que nós estamos pregando para eles? 2 Timóteo, capítulo 4, abre lá comigo. Aleluia! Como é que vai ficar os princípios de Deus se a gente não passar de geração a geração? Se você não trouxer os seus filhos para o departamento infantil, se você achar melhor ele ficar em casa vendo celular, traz teu filho. Patrícia, mas é porque ele chora tanto, ele é um bebezinho, ele não consegue ainda ficar. Você pode perder alguns cultos aqui e ficar com ele na salinha. Acontecia isso comigo, acontece com a maioria das mães. Às vezes a gente perde culto mesmo, a gente não está aqui para a gente ficar um pouquinho na salinha. Daqui a pouco a gente vai deixar ele chorando mesmo e deixa chorando, né? Como as pessoas dizem, a boca é de couro, não vai rasgar não, deixa chorando. Não tem problema de chorar, mas eles precisam ouvir a verdade. Eles não estão lá apenas para brincar, não. Eles vão brincar, mas eles vão ouvir a palavra de Deus, da forma deles, do jeito deles, mas eles vão aprender. Então, não deixa de trazer teus filhos. Tem paciência, fica um pouquinho com eles. Chorou muito, então pega, anda um pouquinho por aqui. Daqui a pouco, no outro domingo, vai de novo. Insiste de novo, não deixa de insistir. Amém? Não abre mão daquilo que o teu filho está aprendendo. 2 Timóteo 4, no versículo 1, diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Amados, prega a palavra. Seja, se eu tiver oportunidade, não tendo oportunidade ou não tendo oportunidade, fala do Senhor. Prega a palavra.
novamente eu digo, se não for com as palavras mesmo, prega com a sua vida. Amém? Prega a palavra, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Você tem escutado isso nessa geração? Sem querer dar ouvidos à verdade? Achando que não é desse jeito, não. Não é bem assim. Não é assim não é dessa forma. Não estão querendo dar ouvidos à verdade, porque a verdade é muito clara. É ou não é, gente? A palavra ela é muito clara. Tem coisas que você precisa estudar mais um pouquinho, que pessoas vão te ensinar, mas tem outras coisas que você vai ler e está ali muito certo. Não tem muita coisa para enfeitar, não. Mas eles estão como o quê? Sem querer ouvir a verdade. E nós não podemos, amados, deixar que essa geração fique sem ouvir a verdade. Que essa geração se perca, que essa geração esteja iludida com as coisas desse mundo. Amém? Então, vamos lá. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista. É tempo, mas não é só quem é chama sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amados, Paulo disse aqui, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Mas eu e você ainda não combatemos o bom combate, nós estamos combatendo, né, pela palavra. Vem as situações e a gente fala a palavra. Nós estamos aqui realmente completando ainda a carreira, nós não completamos, nós estamos aqui, nós ainda estamos completando. E a nossa fé nós precisamos estar guardado. Deixar essa fé bem guardada, pregando as palavras. Então, se Paulo foi, se outros homens de Deus foram, se pastor Bud foi, mas eu e você, nós estamos aqui, precisamos dar continuidade. Nós não podemos nos calar. Essa herança, esse legado de fé precisa passar de geração para geração. Depende de mim e de você. É tipo assim, ei, acorda. Uns já se foram, uns que pregavam a palavra já se foram. Eles combateram o bom combate, eles cumpriram a carreira deles, eles guardaram a fé deles. Mas e eu e você? Nós estamos aqui para dar continuidade a tudo isso. Nós estamos aqui para falar em tempo ou fora de tempo que Deus é bom. Em tempo ou fora de tempo que não abrimos mão da palavra do Senhor. Em tempo ou fora de tempo que os princípios que nós iremos ficar é a palavra. Que não existe isso de meio termo, a gente fica com a palavra. Amém? É isso que a gente precisa passar para a geração, amados. Porque se nós não passarmos, eu sei que aqui tem alguns jovens, né? Mas vocês estão passando para os adolescentes. Mas se nós não passarmos, como é que vai ser a futura geração? Se a gente se calar, ou se a gente achar que está tudo muito bem, está tudo muito normal, como é que vai ser daqui para frente? Vai ser muito pior. Então não se cala. Fala do Senhor, fala dessa palavra, vive essa palavra. Não abre mão. Amém? Aleluia. E ele continua dizendo, procura vir ter comigo depressa, Paulo dizendo a Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Ou seja, amados, Demas, ele estava com Paulo, ele estava ouvindo as coisas, mas ele amou o presente século. Ele amou o mundo e abandonou. Amados, não ama o mundo a ponto de abandonar as coisas do Senhor. O mundo não tem nada para te oferecer. Nada, nada, nada. Acredito que muitos aqui já vieram do mundo e você sabe como é o mundo. O mundo não tem o que te oferecer. Sabe, amados, eu moro em frente mesmo ao Festa de Verão. O ano passado a gente não dormiu em casa. Tínhamos nos mudado o ano passado, né? E a gente o ano passado não dormiu em casa, mas esse ano a gente dormiu. Amados, e a gente olhando, eu até disse assim, rapaz, a gente ganhava um dinheirinho se alugasse aqui a varanda. Brincadeira, gente. Mas da varanda da minha casa, da minha cama, a gente conseguiria ver todo o show. A gente conseguiria ver o palco, a gente consegue ver tudo. Mas sabe, amados, quando a gente olha para aquilo, nos dá uma tristeza tão grande. Porque pessoas estão se perdendo. Meu Deus, quando chegam em casa, como é que está a vida delas? Casamentos muitas vezes desfeitos,
no outro dia ressacas. Para onde eles estão indo e o que é que eu e você está fazendo? Sabe, amados, teve uma vez que Deus me deu uma visão e foi tão forte que eu digo, Senhor, eu realmente quero falar a tua palavra, seja em tempo oportuno, seja em tempo que não seja oportuno, mesmo que as pessoas possam ficar entristecidas comigo, porque às vezes as pessoas ficam mesmo, né, assim, mas a gente precisa também pedir sabedoria de como abordar elas. Mas, amados, era como que um buraco mesmo, um buraco, e eu vendo pessoas caindo naquele buraco, e eu podia, com a minha mão, tirar elas daquele lugar. Amados, aquilo foi tão forte para mim. Sabe, amados, a sua vida, você pode estar tirando pessoas do buraco. Pessoas de uma situação complicada. Tirando essa geração de uma situação muito complicada. Amados, a eternidade existe. O céu existe, o inferno existe. E está nas nossas mãos fazer alguma coisa. Amém? Aquilo que está nas suas mãos para fazer, faça. Peça sabedoria a Deus, mas faça. Não deixa que essa geração seja perdida. Cuidado com o que você tem passado para os seus filhos, para os seus netos. Amém? Não ame o presente século. Não ame. Amém? Aleluia. Salmo 102, no versículo 12. O desejo do Senhor, amados, é que essa geração leve o conhecimento dele para outra geração. Amém? Nós precisamos deixar mesmo na memória dessa próxima geração, na memória dos nossos filhos, quem é Deus e os princípios dessa palavra. Nós precisamos deixar bem fincado mesmo na vida deles. Sabe, tanto meu avô e a minha avó de parte de mãe eu não conheci, e meus avós de parte de pai faleceram quando eu ainda era criança. Tinha algo que o meu avô dizia que eu não ouvi. Né? Ele sempre dizia assim, em relação aos filhos deles. Né? Ele dizia, olha, ele tinha 5 filhos. Ele dizia, eles podem estar em vários lugares, cada um em um lugar diferente. O que importa é que eles estejam bem. Para mim, não tem problema deles estarem comigo. O que importa é que cada um esteja bem. E sabe, amados, isso que ele falou foi passado para nós. Né? Então, meu pai dizia isso que ele falava. O importante é que meus filhos estejam bem. Não importa onde eles estejam, mas o importante é que eles estejam bem. E isso eu carreguei para mim. Eu tenho 2 filhas, hoje elas moram aqui, mas eu não sei o que o futuro aguarda. Não é assim? Na verdade, até sei, né? Mas não tenho tanta convicção de como será. Mas eu sempre declarei, eu digo, Senhor, elas são minhas filhas, mas elas estão em tuas mãos. O que eu quero é que elas estejam bem. Não importa onde elas estejam. O que eu quero é que elas estejam bem. E sabe, amados, isso foi o quê? Um ensinamento que eu já tive do meu avô que eu nem ouvi. Então, qual o ensinamento que você está deixando? Que seus filhos ou seus netos vão carregar e dizer, rapaz, eu vou fazer isso porque o meu avô dizia, eu aprendi com ele. Porque o meu pai dizia, eu aprendi com ele. Amém? Salmo 102, 12 diz assim, tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. Salmo 145, 4 diz, uma geração louvará a outra geração, ou contará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Sabe, amados, fala para as crianças. Eu tenho um sobrinho neto, ele está passando esse mês de janeiro aqui junto com a gente. Meu Deus do céu, bem pequenininho, né? 2 anos. Mas tudo aquilo que a gente fala, ele está repetindo. Tudo aquilo que a gente ensina, ele está fazendo. Então, o que é que a gente está ensinando? Tem pais que acham bonitinho os filhos dançando algumas danças. Não, amados, não acha bonitinho, não. Ensina o que é certo. Amém? Ensina o que é certo. Uma geração vai contar para outra geração a grandiosidade dos feitos do Senhor e anunciar os atos poderosos do Senhor. 2 Timóteo 1:5. Aleluia. 2 Timóteo 1:5. Quem é avó, segura aí esse versículo, viu? Eu já estou declarando também que eu vou ser avó, amém? Não, minha gente, de novo, peraí. A gente está falando, né? Eu já estou declarando que nesses dias aí eu vou ser avó, amém? Amém. Então, e eu já estou me preparando para isso, viu? Estou cuidando da minha saúde, da minha alimentação.
Aí eu já digo a Letícia, eu digo, filha, eu já estou prontíssima para ser avó. Estou pronta, estou me cuidando. Olha, pode trabalhar, estudar, eu fico, eu tomo conta. Estou prontíssima para ser avó. Amém? Então, e eu acho esse versículo aqui muito poderoso, porque eu digo, eu vou ser desse jeito. Eu vou ser uma avó assim. 2 Timóteo 1,5 diz assim, pela recordação, Paulo também falando para Timóteo, né? Pela recordação que eu guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Olha só, de geração para geração, uma fé sem fingimento. Paulo disse, eu sei da fé sem fingimento da tua avó, eu sei da fé sem fingimento da tua mãe, e eu sei que com você não é diferente, você tem uma fé sem fingimento. Entende? De geração para geração, a sua descendência, amados, vai ter uma fé sem fingimento. Essa é uma herança que você está inculcando na cabeça dos seus filhos e dos seus netos, de manhã, de tarde e de noite, falando dos atos poderosos do Senhor, falando da bondade do Senhor, lendo a palavra, ensinando a palavra, pregando a palavra, vivendo a palavra, contando o que a fé fez na sua vida. Nós temos exemplo de fé, amados, não é possível, né, que você não passou por algumas situações em tudo, todos os dias nós andamos pela fé. O justo, ele vive pela fé. Então, que aquilo que a gente vive, a gente passe para essa geração. Amém? E aí continua, né? Se negligenciarmos, amados, isso é o que eu vou dizer para você, amém? Que eu anotei aqui. Se nós negligenciarmos em transmitir para os nossos filhos o que a gente recebeu de Deus, tudo o que a gente tem vai morrer e ser enterrado conosco se Jesus não voltar. Se a gente não passar, acabou-se. Não deixa que outras pessoas ensinem coisas erradas para eles. Ensine você o que é certo. Amém? Tem pessoas que estudam, né, a cédula para saber qual é a falsa. Mas eu já ouvi alguém falando que o certo é você estudar a verdadeira. Porque quando a falsa aparecer, você vai saber identificar. Quando nós ensinamos o que é certo, o que é verdadeiro, o que é falso, eles vão identificar logo. O que não é de Deus, eles vão saber logo. Eles vão dizer, isso não é de Deus. Se um amiguinho chegar na escola cantando uma música, ele vai dizer, isso não é de Deus. Por quê? Porque eles sabem o que é certo. Porque eles passam o dia todinho dentro de casa ouvindo louvores. Porque eles sabem o que é que os pais falam. Eles sabem que os pais não falam palavrão. Então, se ele escuta um amiguinho falando palavrão, ele vai dizer, isso não é de Deus. Porque ele sabe o que é certo. Amém? E não se engane não, amados, porque as crianças hoje, eles nascem, só falta desenhar uma vaca mesmo na parede e tirar leite da vaca, porque são inteligentes. Os meninos inteligentes nessa geração. Então, ensina o que é certo, inculca o que é certo, inculca a palavra do Senhor. Fala sobre fé, fala sobre as proezas, fala que Deus é bom, fala que Deus é fiel, fala que as coisas ruins que têm acontecido nesse mundo não vêm de Deus. Amém? Aleluia! Sabe, amados, ensina a eles que Deus é bom em todo o tempo. Ensina a eles que Deus é o Deus que cura. Amém? Minhas meninas, quando eram pequenas, porque acontecia muito, eu acho que ainda acontece hoje, né? Porque elas já estão bem adultas, mas acontecia muito essa história de virose. Não era? Meu Deus do céu. As meninas tinham uma coisa, eu levava para o médico, é virose. Aí depois tinha algum sintoma, levava, é virose. Eu dizia, pronto, eu já estou uma médica. Eu já sei, é virose, não vou nem levar mais porque é virose. Mas sabe, o que é que eu ensinei para as meninas? Quando elas eram pequenas, que vinha alguma enfermidade sobre elas, eu pegava a sandália havaiana, ou qualquer sandália que elas tivessem, pegava um lápis e eu anotava embaixo da sandália, né? Tipo, dor de ouvido, eu colocava embaixo da sandália. Aí botava elas para calçar e dizia, agora pise. Está embaixo dos pés de vocês. Então isso, elas começaram, eram crianças. Eu poderia dizer até que a doença estava embaixo dos pés, mas a forma que eu consegui ensinar para elas quando eram pequenininhas foi essa. E eu comecei a dizer, enfermidade está embaixo dos seus pés, você pisa nela, ela não manda em você. E elas começaram a aprender dessa forma e hoje que já tem entendimento, elas sabem que as enfermidades estão embaixo dos pés. Amém? Você entende isso? Mas nós precisamos pedir sabedoria a Deus e saber como ensinar.
Cada fase, amados, nós iremos conseguir ensinar de uma maneira. Amém? Aleluia. Juízes 2, 6. O louvor puder vir subindo. Juízes, capítulo 2, no versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Caás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Ou seja, amados, tinha a geração de Israel, depois veio outra geração que não contou, os anciões, eles não passaram para outra geração os feitos do Senhor. E essa geração não conheceu ao Senhor. Amados, a nossa próxima geração, elas vão conhecer o Senhor, porque nós iremos deixar conhecido. Nós iremos falar do Senhor. Nós iremos falar das grandezas do Senhor. Nós iremos falar sobre fé. Nós iremos falar sobre caráter, sobre integridade. Nós iremos falar a palavra. Nós não poderemos, amados, deixar que essa geração diga, eu nunca ouvi falar. Eles vão ouvir falar. Eles vão ouvir falar. Eles vão ver os seus pais, os seus avós, vocês que não têm filhos ou que não têm netos, mas vocês podem tocar essa geração. Amém. Sabe, mas nós estamos aqui em cima com uma sala com quase 70 adolescentes. Eles têm escutado essa palavra. Essa geração já está tocando a geração deles na escola. Essa geração, eles já sabem quem é Deus. Eles já experimentam o Senhor. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom. Eles já provaram do Senhor, eles sabem que o Senhor é bom. Então, quando oferecerem coisas para eles, eles não vão aceitar. Eles sabem que Deus é bom. Amém? Então, fala para os adolescentes que você conhece. Fala para os jovens que você conhece. Toca nas crianças que você tem oportunidade. Fala, não deixe que se calar em você. Não deixe morrer em você. Nós precisamos passar essa herança de fé, esse legado de fé de geração a geração. Em tempo ou fora de tempo. Aleluia! Que tipo de referência de Deus, da palavra, a gente está deixando para os nossos filhos? Qual é a referência que nós estamos deixando? 1 Coríntios 9, 26. Você pode ficar de pé, nós iremos adorar o Senhor. Você vai se consagrar ao Senhor mesmo. Você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui mesmo para cumprir a tua vontade. Amados, nós estamos aqui por um propósito. Você sabe disso? Não é só para a sua vida, mas é para alcançar outras vidas. É para que você possa ser bênção na outra geração. Ser bênção para essa geração. Abrir a sua boca. Amém? Eu vou ler um versículo, mas nós iremos nos consagrar mesmo, levantar as nossas mãos, dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui para falar da tua bondade, da tua grandiosidade. Sabe, mas você não vai abrir a sua boca para murmurar, para reclamar. Você amanhã, quando acordar na sua casa, você vai botar um louvor. Você vai chamar seus filhos, começa a engrandecer o Senhor. Você vai na sua despensa ou na sua geladeira, abre, mostra para eles e diz, olha, isso aqui é o Senhor que tem feito. Olha, o que nós temos em casa é por causa do Senhor. Fala, amados. Aleluia. 1 Coríntios 9, no versículo 26 e 27, aqui é na versão A Mensagem, diz assim, eu não sei sobre vocês, eu não sei também, sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade rumo à linha de chegada. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou correndo com toda velocidade rumo à chegada. Mas eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar fora dessa história. Eu não quero ser como aquelas pessoas que não passaram para outra geração aquilo que era certo. Eu não quero ser parada. Estou dando tudo de mim. Você está dando tudo de você para o Senhor? Estou dando tudo de mim.
Nada de pegar leve. Eu estou alerta e preparado. Eu não vou ser apanhado dormindo no ponto. Depois de mostrar os caminhos para os outros, nem posso pensar que eu poderia perder. Ei, você não pode estar parado. Repete comigo. Eu vou estar correndo a toda velocidade. Mas fale com convicção. Eu estarei correndo com toda velocidade. Eu estou dando tudo de mim. Nada de pegar leve. Eu estou alerta e preparado. Eu não vou ser apanhado dormindo no ponto. É tempo de aceleração. É tempo de abundância. É tempo de velocidade. É tempo de corrermos. Nós não iremos deixar essa geração, amados, morrer. Nós não iremos deixar essa geração ir para o inferno. Nós precisamos abrir os olhos deles. Nós seremos, amados, muitos estão cegos. Sabe, pessoas que estão, não é nem cega, mas pessoas que estão com problema de vista. Não é assim? Pessoas que estão com algum problema de vista que eles não conseguem enxergar bem. Que às vezes as coisas estão com um vulto. Às vezes eles não conseguem ler aquilo que está ali na frente deles. E eles vão para um especialista, eles vão para um oftalmo, e é passado um óculos para eles, é passado um grau para eles, e quando eles colocam aqueles óculos, eles começam a enxergar. Eles começam a ler, eles começam a ver, eles sabem por onde andam, eles não vão precisar mais de um apoio de alguém. Ei, amados, eu e você, nós precisamos ser como esses oftalmos, esses oculistas, esses oftalmologistas. Nós precisamos colocar nos olhos dessa geração a lente certa. Olha, as coisas você não está vendo direito, mas a lente é essa aqui. A lente é essa palavra. É ela que você vai precisar enxergar. É ela que você vai precisar correr, mas porque eles estão cegos. Eles não sabem por onde eles estão andando. E eu e você precisamos segurar na mão deles e dizer: ei, peraí, se você for por aqui tem um buraco. O lugar certo é aqui. Amém. Eu não sei você, mas eu estou correndo a toda velocidade rumo à linha de chegada. Eu amo estar com esses adolescentes. Eu amo falar com os adolescentes. Eu amo falar com as crianças, porque eu sei, amados, o que o mundo está fazendo com elas. E se depender de mim, não vai acontecer isso. Amém? Então adora ao Senhor, louva ao Senhor e sabe que tem algo para você fazer. Tem uma herança e tem um legado. Amém?